Senhoras e senhores, muito bom dia. 6/4/2026, começando mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos. Com ele, nosso economista-chefe Guilherme Jung. Jung, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma Páscoa maravilhosa com suas famílias. Mais uma semana aí de mercado, né, Orlando? Ô Jung, mas você falou, espero que todos estejam bem. Eu não sei se os donos do Opala estão bem, porque é toda hora um sobe petróleo, cai petróleo. A gente não sabe se a gente pode tirar o nosso Opalão da garagem no final de semana. Quem tem que comprar passagem aérea já está preocupado. Toda hora uma notícia, aí sobe o petróleo, cai o petróleo. O Trump vai falar 10:30 da manhã, a gente não sabe o que vem. Cara, clareia pra gente um pouquinho aqui o início da semana, por favor. Perfeito. Tem notícia boa para quem quer viajar, mas tem notícia ruim também, né? Se a gente for parar para pensar, os preços de combustíveis estão subindo, a gente viu o querosene aí também tendo um reajuste pelo lado da Petrobras, mas se a gente for olhar para o câmbio está bem comportado, né, Orlando? A gente vê aí um dólar a 5,15, um euro abaixo de 6 já, então também a gente precisa olhar o copo meio cheio, né? Mas para a Verdade. gente começar a semana, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Começando o nosso review semanal de macro e mercados, começando com o que temos lá fora. Eu acho que o principal fato do dia será, né, o discurso do Trump às 10:30, trazendo algum indicativo sobre a guerra. Será extremamente relevante para os mercados, que é uma semana crucial. O primeiro plano, a gente tem o término do cessar-fogo de 10 dias, a trégua de 10 dias determinada por Trump para a abertura do Estreito de Hormuz, que não aconteceu. Então, o Trump já descartou um possível cessar-fogo, mencionou que pode fazer um ataque ainda mais forte ao Irã e o petróleo voltou a atingir os US$ 108 o barril. Isso é super importante, tá? Então, isso vem impactando, como a gente mencionou aqui, diversos dias, preços de combustíveis, os juros, toda a estrutura monetária global, as cadeias de produção. Então, isso é algo extremamente relevante. Por outro lado, o Irã, o Omã, até o Paquistão chegaram a conversar, a avançar sobre um protocolo conjunto para administrar o tráfego ali no Estreito de Hormuz, mas nada avançou. O mercado até hoje entende que vai ser muito difícil uma nova gestão no Estreito de Hormuz, independente de quem for fazer, né, essa administração do Estreito. Outro ponto relevante que vimos na última semana, o Fed em modo de cautela, em modo de espera. O Powell diz que a inflação está ancorada, não há necessidade de alta de juros agora. Isso chegou a ser discutido no último FONC, de fato não foi, né, a maioria não votou por esta decisão, mas é um sinal de alerta. E na última sexta-feira, Orlando, tivemos os dados de payroll. Foi um payroll que veio acima do esperado. Então, foi um payroll que trouxe mais ainda atenção ao Fed. A economia americana parece ter certa resiliência, continua crescendo, tendo condições favoráveis. Essa combinação de emprego resiliente com choque de energia é ruim, né, para toda conjuntura e para toda a narrativa de mercados. Tá? Por outro lado, que a gente nota a inflação da zona do euro também acelerando, foi para 2,5%, puxado principalmente por preços de energia. E ao longo dessa semana teremos a inflação no Brasil, nos Estados Unidos, isso também pode mexer bastante com o mercado. Jung, eu já Tá? tenho uma pergunta aqui, que é quando Diga. a gente muitas vezes fala que o payroll, vagas acima do esperado. Traz para o nosso cliente, por favor, o que que isso de fato significa? Significa que está superaquecido, juro pode subir por conta disso? O que que de fato, quando eu falo que o payroll veio mais vagas de emprego do que a gente imaginava? Perfeito. Payroll é um indicador de vagas de emprego nos Estados Unidos. A gente acaba olhando para as vagas privadas, né? É como se fosse uma folha de pagamento dos Estados Unidos aumentando, né? Ou seja, uma taxa de desemprego também sendo mensurada por essa folha de pagamentos. E se a taxa de desemprego acaba baixando, pressiona a inflação. Então é uma conjuntura de dados na economia americana que se mostra resiliente por diversos
fatores de diversos lados, hein? O setor de serviços continua forte, o setor de manufatura, digamos assim, um pouco mais fraco, mas a economia continua crescendo e por conta disso o emprego segue resiliente. Mais pessoas empregadas, mais pessoas consomem, e isso impacta a inflação, que já tem esse contexto, né, do lado da oferta, né, com preço de combustíveis, toda a guerra, né, pelo lado da oferta pressiona a inflação, mas a demanda pelo lado da força de trabalho também acaba pressionando a inflação. E por isso a gente fala tanto do Fed, dessa cautela de juros, e aqui a gente pode notar, Orlando, no gráfico acima à direita, né, as expectativas para as decisões do Fed até o final do ano. Aqui em amarelo, a próxima decisão, a decisão de maio, né? Então, a expectativa voltando para uma manutenção. Já a decisão, né, até dezembro, né, quanto estará os juros americanos lá em dezembro? Tinha uma expectativa que poderia estar em 3% ou até abaixo disso e volta para uma manutenção também. Então, a gente não deve observar cortes de juros nos Estados Unidos ao longo deste ano, por conta tanto desse choque de oferta que vivenciamos com a guerra do Estreito de Hormuz, mas também pela forte demanda que existe nos Estados Unidos nesse momento. E aqui abaixo a gente observa os dados da inflação na zona do euro em vermelho, em azul, a taxa de juros da zona do euro também acaba apontando para o mesmo lado, né? Com pouco espaço para cortar juro e uma inflação subindo, volta a se discutir possivelmente, né, elevações de juros, por mais que não se concretizem num curto prazo, se a tendência da guerra continuar ao longo do ano, teremos pressão inflacionária e pressão também nos bancos centrais. Essa pressão Bom, inflacionária na zona do euro é principalmente por conta desse choque do petróleo agora, né? isso. Tanto a Europa quanto a Ásia são muito dependentes do petróleo que provém do Estreito de Hormuz. Tá? Muitos países como o Japão, como Coreia do Sul, países dos tigres asiáticos, acabam importando todos os seus combustíveis da região do Estreito de Hormuz. Então, foram extremamente impactados por esse choque e a mensuração da inflação da zona do euro no mês de março já traz esse dado de energia aí com uma alta de 5%, impactando também o conjunto inflacionário. Tá? No Brasil e nos Estados Unidos, a gente vai ver esse dado ao longo da semana, que pode dar pistas do quão vai impactar a nossa inflação aqui. Mas aí, já partindo para o Brasil, a gente já falou aqui que os combustíveis estão no radar do mercado, né? O Petrobras fez esse reajuste, 55% no querosene para aviação, né? O governo vem discutindo possibilidades de corte de impostos para o diesel e também tentando conter o endividamento das famílias, né? O crédito ele expandiu bastante, as taxas de juros subiram, então a preocupação do governo também acaba se inclinando para esse lado. Falando agora do real, a gente vê uma apreciação recentemente. Abrimos aqui a nossa discussão, né, Orlando? A gente viu então a dólar voltando para o patamar de 5,15, 5,16. Isso se deve muito por uma conjuntura positiva da balança comercial, ou seja, mais exportações de commodities, principalmente por conta do petróleo. Então tem uma queda de oferta de petróleo do lado do Estreito de Hormuz. A Petrobras acaba elevando a sua produção, a gente vende mais petróleo, mas o primeiro semestre ele é muito positivo para a balança comercial por conta do agro. Então, naturalmente, entram mais dólares. Se a gente for pensar no segundo semestre, o agro acaba sendo mais fraco, e também temos a questão eleitoral. Então, a tendência no segundo semestre é de um câmbio levemente mais acima desse patamar que estamos vendo hoje. Tá? Então, é um diferencial importante, porque o Brasil ainda é o favorito entre os emergentes, o fluxo estrangeiro continua entrando, não só do lado da balança comercial, mas também através da conta capital, conta financeira. Esse é um ponto Tá? importante, né, Jung? A gente às vezes precisa ler um pouquinho das entrelinhas, né? Um dólar nesse Isso. preço hoje, a 5,16, muito beneficiado pela balança comercial. A gente tem de fato esse fator, né? Subiu o petróleo, parece ruim no primeiro momento, a gente já olha para o choque, mas isso beneficia o Brasil porque beneficia a balança comercial.
num primeiro semestre em que o agro também favorece a balança comercial. O que se tem de tendência, ainda mais no ano eleitoral, é que o dólar seja mais caro do meio para o final do ano do que agora, né? Então é muito bom para nosso planejamento e programação. Não que a gente esteja dizendo que o dólar vai ser mais caro, porque eu não sei. Às vezes alguém acaba uma guerra, às vezes alguém inicia outra, mas as tendências em economia, aquela história do ceteris paribus, né? Tudo mais constante, deveria ser assim, é Exatamente. isso, né? E esse gráfico à direita eu acho que representa muito bem esse movimento, né? A gente vê uma alta do petróleo ao longo das últimas semanas, né? Principalmente ali final de fevereiro para cá, e a taxa de câmbio sendo sustentada também por conta disso, né? A gente vê uma taxa de câmbio um pouco mais volátil, por conta dos noticiários, a guerra termina, não termina, então isso traz certa volatilidade, sim, mas o petróleo vem segurando nosso real nesses patamares. E outro ponto relevante, né? O Brasil aqui também continua com uma taxa de desemprego baixa, vagas de mercado de trabalho também sendo preenchidas. Isso mostra também uma força da demanda brasileira. E por último aqui, que tange ao macro, o déficit público em fevereiro chegou a bater 16 bilhões e a dívida bruta do país bate aí um alerta de quase 80% do PIB. E trazendo informações do FMI, né, não só para o cálculo da dívida brasileira, cálculo da dívida doméstica, o FMI também fez esse mesmo cálculo, considerando os parâmetros internacionais, e a dívida do Brasil já bate 90% do PIB. Então é um sinal de alerta, né? Não é como outros países, como Japão, como Estados Unidos. O Japão, por exemplo, tem 200% de dívida PIB, os Estados Unidos mais de 130%, mas são economias que o juro é muito mais baixo. Então essa dívida acelera da maneira mais devagar. Aqui no Brasil, com juro de quase 15%, qualquer choque, a gente perde o controle dessa dívida. Felizmente é uma dívida em reais, né? Com o Plano Real a gente fez um reequilíbrio dessa dívida, então ainda é uma dívida em reais. Então é um sinal de alerta na condução fiscal do país, que vem atrapalhando aí as condições para que tenhamos juros mais baixos, né? Uma inflação mais baixa, uma conjuntura mais favorável. E prosseguindo aqui, falando dos mercados na última semana, a gente viu aí o Bovespa subindo 2,7% em reais, 4,4% em dólares. Dólar, como a gente mencionou aí, caindo 1% na semana, S&P subindo em torno de 1,5%, assim como o Nasdaq subindo 1,5%. Nikkei no Japão caindo 2% por conta desse contexto de combustíveis, essa dependência externa que eu mencionei. E agora falando da agenda, né, teremos aí IPCA de março como destaque. A XP aguarda e espera, né, um indicador aí de 0,74% de alta para o mês de março. E o CPI também nos Estados Unidos, a inflação do consumidor nos Estados Unidos também super relevante. Ali na quarta-feira temos a ata do FONC, que vai ser uma ata que vai trazer algumas pistas do que pensa, né, o Banco Central americano, mas eu diria que os principais fatores, os principais indicadores macroeconômicos da semana virão na sexta-feira. Então, será uma semana bem agitada para os mercados, esse discurso do Trump às 10h30, essa conjuntura pós-trégua, né, pós-cessar-fogos de 10 dias, e lá na sexta-feira a sensibilidade de quanto vai impactar, né, toda essa guerra na nossa inflação. Tá certo, Boa, Orlando? boa, Jung. Então, os mercados hoje abrindo bem comportados por enquanto, na espera do discurso do Trump às 10h30. Isso, Esse até posso discurso às trazer dez e aqui, meia, na verdade, é bem pensado, né? Espera o mercado abrir, porque se claro. faz antes pode dar um rebuliço na abertura absurdo, né? Isso, se a gente for ver DXY, né, tem uma tendência de longo prazo bem relevante, vem respeitando, né? Então, o DXY até caindo nessa manhã. O juro de 10 anos americano, que chegou a determinado ponto ficar abaixo de 4%, agora está nessa casa dos 4,30, nas últimas semanas, isso também acaba sendo relevante. Bitcoin estabilizado nesses 70 mil dólares. O Brent, nesta manhã,
em torno de US$ 105 o barril, e a gente nota aquela tendência de queda bem relevante, bem estrutural Voltar para que padrões mais vínhamos normais, tendo, né? exato. Agora é o petróleo, disparando, chegando aí US$ 105 o barril. E no lado das bolsas americanas, a gente nota a bolsa americana, os S&P 500 subindo 0,5%, Nasdaq subindo 0,80 praticamente. As bolsas aqui no Brasil ainda não abriram, né? A gente vai ter a abertura dos futuros às 9 horas, mas já temos um indicativo que o mercado está levemente otimista nesta abertura e vamos observar o que o Trump nos vai nos guardar, né? Então vamos aguardar. Mas Jung, muito obrigado pela sua participação e pela sua visão, porque aqui a gente faz o quê? A gente traz diversas visões, visões diferentes, para que o nosso cliente tenha seu próprio ponto de vista. Até mais, Jung. Até a próxima. Boa semana, até mais.